bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema do pôquer que, olha, assusta muita gente, né? A combinatória. Totalmente. Parece algo saído de uma aula de matemática, assim, super complexo. Mas o material que a gente analisou mostra que não é bem esse bicho de sete cabeças. Exato. A nossa missão aqui é desmistificar isso. Entender como essa ferramenta pode, sabe, mudar a forma como a gente lê o jogo. Sair do puro achismo, né? É um ponto de partida perfeito, porque, na verdade, a combinatória define o jogo de uma outra forma. Como assim? O material que a gente estudou chama de combinações de mãos. É basicamente isso. A combinatória no pôquer é o estudo de todas as formas possíveis que duas cartas podem chegar na mão de um jogador. Certo. Então, quando alguém diz que tem as e rei, um as de copas e um rei de paus é só uma combinação específica, sabe? Entendi. Uma de várias. Exatamente. Entender quantas combinações existem para cada mão é o que nos dá, um mapa da situação. A gente para de navegar no escuro. Legal. Então vamos direto para os números, porque eles são a base de tudo. O material é bem claro nisso. Se um oponente joga de um jeito que grita "eu tenho um par de ases", quantas combinações exatas existem para essa mão? Essa é a pergunta de ouro. E se for um as-rei, como você falou? A diferença é gigante, pelo que eu vi. É enorme. E entender isso é o primeiro passo. Para qualquer par de bolso, tá? Seja as as, rei, rei, até um 2-2. Qualquer par. Qualquer par. Existem sempre 6 combinações possíveis. 6 é um número fixo. O material usa o exemplo clássico do par de ases. Pensa assim, você pode combinar o as de espadas com o de copas, com o de ouros e com o de paus. Certo, 3. Aí o de copas com os outros 2 que sobraram, mais 2. Ok. E por último, o de ouros com o de paus. Mais uma. 3, mais 2, mais 1. 6. 6 jeitos diferentes de ter a mesma mão. Exato. 6 combinações. Ok, 6 combinações para um par, é fácil de lembrar. Mas e para as mãos que não são pares? O as-rei, por exemplo. Aí a história muda. Muda completamente. E a distinção é crucial. Para qualquer mão com duas cartas diferentes, tipo AK, QJ, o total salta para 16 combinações. 16, nossa, bem mais. E o que o material faz de um jeito muito inteligente é quebrar esse número. Dessas 16, 4 são o que a gente chama de suited. Do mesmo naipe, um as de espadas e um rei de espadas, por exemplo. Isso. E as outras 12 são offset. De naipes diferentes. Exatamente, como um as de espadas e um rei de copas. Peraí, o que significa que é 3 vezes mais provável que um oponente tenha um as-rei de naipes diferentes do que um do mesmo naipe? Só essa informação já é um insight em tanto. Pois é. E a lógica do cálculo é simples. Tem 4 ases no baralho, 4 reis. 4 vezes 4, 16. Essa base, sabe? 6 para um par, 4 para uma suited, 12 para uma off-suited. Esse é o alicerce de tudo. Certo, mas decorar esses números, 6, 4, 12, no calor do momento, com o relógio correndo, parece difícil. O material que a gente viu tinha alguma dica para fazer essa conta de cabeça? Tinha sim. E é um atalho mental bem bacana. A regra do 3 mais 2 mais 1. Ah, a que você usou para explicar o par de ases. Isso. Lembra? O primeiro as combina com os outros 3. O segundo com os 2 que sobraram. E o terceiro com o último que falta. A soma, 3 mais 2 mais 1, dá 6. É uma forma de reconstruir a lógica do número, em vez de só decorar. Ok. A regra 3 plus 2 plus 1 é um truque legal. Mas e daí? É só para decorar ou tem uma aplicação prática na hora que o jogo aperta? Aí que tá o pulo do gato. Sozinha, a regra é só uma curiosidade. Mas quando a gente começa a tirar cartas dessa equação, ela vira uma ferramenta de análise em tempo real. É o que o material chama de remoção de cartas, ou, no jargão do pôquer, o efeito dos blockers. Blockers. A ideia de que as cartas que a gente tem na mão, ou as que estão na mesa, bloqueiam as combinações do oponente. Perfeito! As cartas que a gente vê não estão mais no baralho. Então, elas eliminam combinações que o nosso oponente poderia ter. Certo. O material dá um exemplo ótimo.
Digamos que a gente receba uma mão com um as. Sei lá, um as de espadas e uma dama de espadas. Ah, SP que S. Isso. O simples fato de você ter o as de espadas na sua mão significa que é impossível o seu oponente ter qualquer par de ases que inclua o as de espadas. E é aí que a regra do 3+2+1 vira uma calculadora. Se eu tenho um as, eu removo um dos ases da equação dele. Então, o primeiro número da soma, o 3, que era daquele meu as, some. Você pegou o ponto central. A conta para o seu oponente, que antes era 3+2+1, vira só 2 mais 1. 2 mais 1. Ou seja, restam só 3 combinações de par de ases para ele. Peraí. Então, só por eu ter um as na mão, a chance do meu oponente ter um par de ases cai pela metade. De 6 para 3? Exato. Caramba, isso é gigante. Muda totalmente o medo que a gente tem do monstro no escuro. A gente passa a ter um dado, né, sobre o quão provável é o pior cenário. É uma mudança de paradigma. E fica ainda mais drástico. O material explora um cenário com 2 blockers. Ok. Imagina que você tem um as na mão. E o flop vira com outro as na mesa. Certo, então agora tem 2 ases visíveis. Um na minha mão, um na mesa. Isso, 2 ases que não estão mais disponíveis para o oponente. Seguindo a mesma lógica, a gente elimina o 3 e o 2 da regra. Sobra só 1. Apenas um. Uma única combinação possível de par de ases para ele. O material destaca o impacto disso. A probabilidade do oponente ter as despenca 83,3%. Cai de 6 para 1. Nossa! Uma informação que pode ser a diferença entre um call heróico e um fold disciplinado, sabe? Você deixa de ter medo do par de ases e passa a saber que ele é estatisticamente quase relevante ali. Essa matemática é poderosa, mas ainda parece um pouco abstrata. A melhor parte do material, para mim, foram os exemplos de mãos reais, onde essa contagem vira uma decisão de ganhar ou perder um pote enorme. Sim. Vamos para a prática. Como isso ajuda a gente a decidir se paga uma aposta gigante ou se corre dela? Vamos para o primeiro cenário, que é uma decisão pré-flop. A mão #6 do material. Certo. A situação é clássica e estressante. A gente tem um par de damas, Q-Clover, QW. Um oponente que vem jogando agressivo vai all-in antes do flop. É a decisão mais difícil com essa mão. Nossa, eu já passei por essa situação com um par de damas e a sensação é horrível. É paralisante. A gente fica com medo do as-rei, dos ases, dos reis. O pensamento é só, será que ele tem AA ou KK? É um puro exercício de adivinhação. Um tiro no escuro. Mas com a combinatória, a gente acende a luz. Como? Em vez de adivinhar, o material ensina a gente a listar as mãos prováveis do oponente, o tal do range, e contar as combinações. Um jogador agressivo não faz isso só com as e rei-rei. Verdade. Ele pode ter pares menores, como valetes, 10, pode ter mãos como as-rei, as-dama. E quando a gente coloca os números na mesa, a situação se revela. Completamente. A análise do material é brutal. O range provável do vilão tem 142 combinações de mãos que o nosso par de damas vence. 142. Incluindo todos os pares de valete para baixo, mãos como as-dama, as-valete suited, um monte de coisa. Do outro lado, existem só 12 combinações que vencem a gente. 12. Que seriam? As 6 de par de ases e as 6 de par de reis. Caramba! 142 contra 12, colocar em números assim, transforma a decisão. O que parecia um chute de 50-50, na verdade, é uma aposta com mais de 92% de chance a nosso favor. Você resumiu perfeitamente. A decisão de pagar o all-in deixa de ser um ato de coragem e passa a ser uma conclusão matemática. É quase outra situação. É. E o que eu acho interessante é que a decisão certa era pagar, mesmo sabendo que naqueles 8% das vezes a gente vai bater de frente com uma mão melhor e perder. É um exercício de focar no processo, não no resultado imediato. Exato. Fantástico. Agora vamos para o segundo cenário, a mão número 7. Esse é mais complexo, porque já é pós-flop e o efeito dos blockers é mais sutil. Sim. A situação: temos A Versace K. A mesa final é J-Spar, As-Spar, K-Clube, 7 Diamante, T-Spar. A gente tem 2 pares, As e Rei.
Uma mão muito forte. A mão dos sonhos. Só que aí o oponente aposta uma fortuna no river. E essa é a mão que mais quebra o jogador amador, né? Total. A gente faz 2 pares com as e rei e já acha que vai se aposentar. Largar essa mão parece um crime. Mas a matemática, como o material mostra, pode estar dizendo o contrário. Exato, o instinto grita pague. Mas vamos analisar. O que ele está representando com essa aposta? A mesa tem 3 cartas de espadas, um flush é possível. E tem JT no final, então uma sequência com uma dama também é. É por aí. Ele está dizendo que tem uma sequência ou um flush. E é aqui que os blockers viram os protagonistas. Certo. A nossa mão, As-K, já bloqueia trincas de As ou Rei. Mas as cartas-chave estão na mesa. O As de espadas e o K de copas na mesa, junto com as nossas, removem muitos Ases e Reis do baralho. A pergunta é, o que é mais provável que ele tenha? Sequência ou flush? E é aí que a gente conta. A gente conta. Para fazer uma sequência, ele precisa de uma dama. Mãos como dama-valete, as-dama, rei-dama. Fariam uma sequência. Isso. O material calcula que, considerando todos os blockers, o vilão teria umas 28 combinações de mãos que fazem uma sequência. Ok, 28 combos de sequência. E os flushes? Aí a coisa muda. Para ter um flush, ele precisa de 2 cartas de espadas na mão. Só que as cartas mais altas de espadas, tipo o As de espadas, já estão na mesa. Ah, então isso bloqueia as combinações mais óbvias de flush. Exatamente. Bloqueia K, Q espadas, por exemplo. O número de combinações de flush que fazem sentido com a aposta dele é drasticamente menor que as 28 de sequência. Então a análise combinatória sugere que é muito mais provável que o vilão tenha uma sequência que vence nossos 2 pares do que um blefe. Precisamente. Mesmo com uma mão que parece um monstro, a contagem de combinações nos dá um aviso frio e matemático. A gente está muito provavelmente derrotado. Largar esses 2 pares é uma das jogadas mais difíceis do pôquer. E mais contraintuitivas. Mas é uma decisão que a matemática suporta totalmente. Isso mostra como a gente pode usar a combinatória para ler o oponente de forma objetiva. Mas o material também falava do outro lado da moeda. Usar esses números para a gente se tornar ilível. Sim, e esse é o passo final que conecta tudo. A combinatória não é só uma ferramenta defensiva, é uma ferramenta ofensiva para construir as nossas próprias estratégias. O conceito de ranges balanceados. Exato, que em termos simples significa não ser um livro aberto. Se você só aposta quando tem uma mão incrível, os outros percebem e correm. Se só blefa, eles te param sempre. Balancear é misturar as coisas. Mas não misturar de qualquer jeito, é misturar de forma matematicamente precisa. Um range balanceado garante que você tenha tanto mãos de valor, as fortes, quanto uma quantidade calculada de blefs. E a combinatória diz qual é essa quantidade. Exatamente. O material deu um exemplo muito claro de como construir um range de 3 bet, que é quando a gente realmente uma aposta. Certo. O jogador define as mãos de valor dele, QQ, KK e AA. Cada uma tem 6 combinações, então dá 18 combos. Ok. Ele adiciona também As-Rei, do mesmo naipe, AKS, que tem 4 combinações. Somando tudo... 18 mais 4, 22. 22 combinações de valor. Perfeito. Agora, para balancear na proporção de 1 para 1, ele precisa encontrar exatamente 22 combos de blefe para colocar na mesma estratégia. E como ele escolhe esses blefes? A escolha não é aleatória. Ele escolhe mãos que, apesar de serem blefes, têm potencial, sabe? Como pares pequenos, tipo 2-2, que tem 6 combos, conectores do mesmo naipe, como 8-7S, que tem 4 combos, ases facos do mesmo naipe. Ah, entendi. O ponto é que ele seleciona um grupo de mãos de blefe que, somadas, chegam nessas mesmas 22 combinações. Então, para ver se entendi, um range balanceado é basicamente ser imprevisível de propósito, usando a matemática para garantir que meus blefes façam sentido em proporção às minhas mãos fortes. É a definição perfeita. O resultado é o que o material chama de uma estratégia polarizada. É extremamente difícil de ler. O oponente fica perdido. Totalmente.
Para ele, quando você aposta, você pode ter tanto a melhor mão possível quanto um blefe bem escolhido. E como a quantidade de blefes é justificada pela de valor, ele não consegue te explorar, ele fica paralisado. Que jornada. A gente começou com uma pergunta simples, quantas combinações existem para um par de ases, e terminou construindo estratégias de apostas super complexas. O grande insight para mim é que a combinatória revela essa arquitetura matemática que existe debaixo do jogo. Ela tira a leitura do pôquer do campo do feeling e traz para a ciência de probabilidades. Sem dúvida. A combinatória nos dá um mapa quantitativo do que é possível em qualquer situação. E isso nos leva a uma reflexão final que o material aponta como próximo passo lógico. E qual seria? Se a gente aprendeu a contar as combinações do oponente para entender o que ele pode ter, isso levanta uma nova questão. Qual? Agora que entendemos como contar as combinações dele, o próximo passo é virar o espelho. Como o nosso oponente nos percebe? Com base nas nossas ações, quais combinações eles acham que nós temos? E, o mais importante, como a gente pode usar isso para manipular a percepção deles sobre a nossa mão, induzindo eles a cometerem exatamente os erros que a gente quer? A análise não é mais só sobre o que eles têm, mas sobre o que eles pensam que nós temos. Aí o jogo entra em outro nível.